Dedicado à sua saúde e bem-estar, está no ar o programa Consultório desta terça-feira. Fique desse lado connosco até bem perto das 4 da tarde. Seja bem-vindo. A Associação Portuguesa de Neuromusculares está a promover uma ação nacional de consciencialização para a distrofia muscular de Duchenne, uma doença neuromuscular rara que afeta principalmente as crianças do sexo masculino. A iniciativa Juntos Podemos Mudar a Vida das Nossas Crianças tem como objetivo alertar para a importância do diagnóstico precoce e acompanhamento multidisciplinar para uma melhoria da gestão da doença. Em Portugal, estima-se que existam cerca de 1.200 pessoas precisamente com esta doença que vamos conhecer. É com muito gosto que recebemos aqui em estúdio Ana Isabel Gonçalves, vice-presidente da Associação Portuguesa de Neuromusculares, a quem agradeço imenso a sua presença, mais uma vez, desde a última vez, não é? É isso mesmo. Muito obrigada, Ana, por estar aqui connosco. Como é que podemos definir esta doença? Podemos defini-la como uma doença genética, hereditária, rara e que evolui de forma progressiva, degradando a capacidade muscular da pessoa. E que leva uma pessoa a depender de outra 24 horas por dia? Sim, dependendo da faixa etária em que a pessoa está, acabará por, numa fase mais tardia, depender 24 horas por dia de terceiros. Os primeiros sintomas começam muito cedo, ainda numa idade pediátrica. Sim, acabam por se manifestar não tão cedo quanto outras doenças neuromusculares que existem, mas por volta dos 4, 5 anos, quando nós começamos quando os pais podem começar a reparar que a criança tem alguma dificuldade em correr, em saltar, em acompanhar os colegas nas atividades físicas, porque é aquela fase que começa a socialização, que tem quedas frequentes, portanto, a caminhar, ter uma marcha, talvez em bicos de pés, e isso podem ser sinais de alerta para que os pais possam procurar ajuda especializada. E depois é um processo difícil de ser feito, um diagnóstico difícil, uma vez que ainda é uma doença um bocadinho desconhecida, há pouca informação. À partida, todas as doenças raras acabam por ser um bocadinho desconhecidas da generalidade dos clínicos. Ou não é por aí que se aponta o caminho, não é? Daí haver sempre maior dificuldade em diagnosticar logo à partida. Mas é por isso que estamos aqui, é para alertar a comunidade social, para alertar a comunidade médica, sobretudo pessoas que não lidam diariamente com este tipo de doenças, para que possam estar atentas a sinais que são evidentes da doença e que efetivamente se deve reencaminhar para quem é de direito e de conhecimento. E é precisamente o objetivo desta iniciativa, não é? Sim. Alertar e consciencializar. Consciencializar é uma iniciativa, é algo que acontece a nível mundial, não é só nacional. Portugal alia-se aos acontecimentos que vão surgindo um pouco por todo o mundo neste dia. Nós tivemos vários monumentos durante esta noite iluminados de cor vermelha a assinalar este dia no nosso país e a verdade é que já temos vindo a fazer isto desde há alguns anos e quanto mais se falar, nós sabemos que mais alerta as pessoas estarão. E ainda há muito trabalho para fazer. Muito. O trabalho são lutas que nunca terminam, portanto, há sempre trabalho a fazer, sim. E penso que quem agradece essa forma de estar, não é? Essa forma de arregaçar as mangas e lutar, não são só os doentes, mas também as famílias, porque sim, esta doença é diagnosticada a esta criança, mas depois a família tem de aprender a viver com ela. Uma doença que é diagnosticada em idade pediátrica vai ter um impacto brutal na vida familiar daquele conjunto. É preciso que nós estejamos de suporte, sobretudo às famílias, aos pais, à família mais próxima, porque quanto mais cedo nós conseguirmos diagnosticar a doença, mais cedo nós podemos preparar a família para todas as adaptações que vão surgindo, porque necessariamente, sendo uma doença progressiva, a criança, aquela pessoa, vai perdendo movimentos, vai tendo dificuldades a nível do andar, vai deixar de andar, vai
eventualmente ter dificuldades a nível da deglutição, por exemplo. Tudo no nosso corpo é um músculo. Portanto, se pensarmos nisso, os nossos músculos, até as pálpebras dos olhos, são músculos, não é? Portanto, numa fase muito grave, isto pode acontecer e deixarmos conseguir, não especificamente nesta doença, mas se pensarmos na generalidade das doenças neuromusculares. Acontece que, deixando de andar, as pessoas vão precisar de uma cadeira de rodas, vão precisar de um carro adaptado, vão precisar de uma casa que tenha espaço para que tenha as devidas adaptações e, normalmente, no início de vida familiar, estas coisas não são pensadas, só quando passamos por elas. Claro. E a nossa intenção apoiar as famílias nesse sentido. É por isso que é importante, e nós chamamos sempre a atenção para a existência das equipas multidisciplinares, que sejam constituídas por terapeutas ocupacionais, por fisioterapeutas, por assistentes sociais, já vamos falar dos assistentes pessoais, pelos assistentes sociais, pelos psicólogos, aqui têm um papel muito importante, sobretudo numa primeira fase no apoio às famílias. Mais tardiamente, quando a criança tiver consciência da sua condição, sim, e nós temos casos em que, temos muitos casos em que os doentes são também eles acompanhados pela área psicológica, mas creio que na primeira frente dotar a família de capacidade para contornar os obstáculos. Porque a vida muda, não é? A completamente. Partir do momento em que é diagnosticado. Sim. Vamos perceber precisamente esta mudança. Temos um exemplo, o José Pedro Rodrigues, que fomos acompanhar um dia com ele, perceber como é que são estas mudanças e algumas dificuldades até no dia-a-dia. O José Pedro foi diagnosticado com apenas 4 anos. José Pedro nunca conheceu outra realidade. Desde sempre conviveu com a distrofia de Duchenne, uma doença muscular que surge por incapacidade do organismo produzir a proteína distrofina, fundamental para o funcionamento dos músculos. É uma doença genética, por isso é hereditária, por isso já nasci com ela, mas não se manifestou, não era visível logo à nascença, por isso só eu comecei atrasei um bocadinho no andar e depois comecei a ter um andar a pato, quase como se fosse o Charlie Chaplin com os pés. E um bocadinho em bicos de pés e depois, pronto, eles fizeram uma cirurgia para corrigir e eu não recuperei totalmente a cirurgia. Depois tive que fazer mais algumas análises para ver, para confirmar o diagnóstico. Foi sempre uma evolução muito progressiva e aos poucos ninguém da família tem esta mutação genética. Foi provavelmente no óvulo da minha mãe, porque esta é uma doença associada ao cromossoma X e por isso terá sido aquele óvulo em específico que tinha aquela mutação no gene da distrofina. Foi diagnosticado aos 4 anos e a partir daí a doença foi progredindo. Aos 9 passou para a cadeira de rodas. Hoje, com 39, só consegue mexer os dedos. Precisa de ventilação assistida. Afeta todos os músculos e todo o sistema muscular, mas no início aquilo em que é mais evidente é a nível de caminhar e da perda de força, pronto, que é mais evidente nas pernas e por isso, daí a necessidade de usar a cadeira inicialmente, que é uma solução, pronto, para ultrapassar a dificuldade nos músculos das pernas, mas também nos músculos dos braços, da coluna, os músculos que suportam o tronco também vão perdendo e daí muitas vezes é necessário fazer uma cirurgia à coluna para manter o corpo numa posição adequada e depois também há afetação dos músculos cardíacos, dos músculos que controlam o sistema respiratório, mesmo agora mais com o avançar da idade mesmo a nível dos músculos que controla a digestão também já vai havendo alguma afetação.
José Pedro é um dos cerca de 1.200 portugueses que sofrem da doença. Atualmente depende da ajuda da família para tudo e, mais recentemente, conta com o apoio de Luísa, que o acompanha diariamente. Os meus pais apoiaram-me sempre e continuam a apoiar, porque não tenho assistência 24 horas por dia, por isso tem de ser os meus pais a apoiarem-me. E agora, recentemente, com o movimento de apoio à vida independente, passei a ter o apoio da Luísa e pronto, a Luísa tem sido um bocado os meus braços para fazer aquilo que eu preciso, pronto, para me ajudar em tudo que eu tenho necessidade, e tem sido uma boa ajuda também para aliviar a sobrecarga dos meus pais, que já cuidam de mim há 39 anos. Formou-se em Engenharia Informática, mas devido à doença teve de deixar de trabalhar. Ainda assim, nem o diagnóstico o impede de se manter ocupado com aquilo de que mais gosta. Pelo caminho faz viagens e procura conviver com os amigos. Estar com amigos, com pessoas amigas, passear. Pronto, neste momento já no trabalho, por isso já dedico-me agora com a ajuda da assistência pessoal, cuidar também de algumas coisas em casa. Tenho sempre muitas atividades, claro que a necessidade de apoio, o levantar e o deitar, e há várias tarefas que diminuem o tempo disponível livre, mas tento ter sempre ocupação e tenho sempre muitas atividades para manter ativo. A doença não tem cura, mas já existem tratamentos à base de esteroides que podem retardar os efeitos da incapacidade. José Pedro já não preenche os critérios, mas nem por isso desiste da vida e mostra diariamente que é possível ser feliz. Os ensaios clínicos são todos para os mais pequeninos, que ainda é para a fase de quem ainda está a caminhar. Ainda consegue caminhar e por isso adia a necessidade da cadeira. E os estudos em os ensaios clínicos neste momento não se aplicam a pessoas já da minha idade. Não penso muito nisso. Acho que tenho de aproveitar aquilo que a vida me dá e fazer ser o mais feliz com isso possível. Apesar de muitas vezes o diagnóstico parecer muito trágico, sobretudo para os pais, é possível que quem sofre de distrofia muscular de Duchenne seja feliz e tenha uma vida plena. Nunca se sabe se vai ser por 20, 30, 40, 50, 60, não sabemos quantos anos serão. O que importa é o viver ao máximo cada dia. O caso então do José Pedro Rodrigues, que foi diagnosticado com apenas 4 anos. E Ana Isabel, mais uma vez, obrigada pela sua presença. Conhece bem este caso? Conhece bem o José Pedro, não é? Somos amigos. O que é que disseram aos pais, os médicos, na altura em que este nosso jovem e testemunha foi diagnosticado? O que disseram aos pais do Zé Pedro foi aquilo que disseram a muitos outros pais, que a esperança média de vida daquela criança não se alongaria para além dos 20 anos. E nós podemos ver aqui nesta peça, o Zé tem 39 anos, espero que não esteja errada, mas creio que foi o que ele disse. Sim, penso que é 39, está quase a ser 40. Pronto. E a verdade é que esta questão da esperança média de vida começa a ser, e já tem vindo a ser desde há algum tempo, uma não questão. Com a evolução dos cuidados respiratórios, do acompanhamento médico, das equipas multidisciplinares que nós tanto defendemos, a qualidade de vida tem vindo a melhorar, pelo que creio que já não podemos falar de esperança média de vida nesta doença e nas doenças neuromusculares.
O José Pedro formou-se, faz viagens, nomeadamente para fora de Portugal, viaja de comboio, portanto faz tudo de uma forma mais limitada e que pode demorar mais tempo, mas tudo aquilo que quer, ele faz, exatamente. Cada um também tem de levar o seu tempo. Mas há aqui um papel muito importante das assistentes pessoais, porque o José Pedro não consegue fazer tudo sozinho. Sim. E ele deu o exemplo, uma vez numa reportagem que eu tive a oportunidade de ver, ele até pode ir passear para a Baixa do Porto, mas se tiver de entrar no elevador não consegue carregar no botão para chamar o elevador. Se tiver comichão, por exemplo, na ponta do nariz também não consegue coçar. Certo. Portanto, fazendo tudo com essa determinação e vontade, mas sempre com o apoio de uma alguém terceira 24 pessoa. horas por dia. Sim, temos de assumir que são 24 horas por dia. E o papel dos assistentes pessoais aqui coloca-se é de veras importante, porque na ausência dos assistentes pessoais, quem nós temos são os cuidadores habituais, que normalmente é o pai ou a mãe, ou um deles que assume esse papel de forma mais regular, porque alguém tem de trabalhar, na verdade, não é? Sim. Portanto, respondendo à questão das 24 horas por dia, sim, porque vamos pensar que até durante a noite nós precisamos de apoio para rolar na cama, não é? Para posicionar aquela perna ou aquele pé ou aquele braço. E pode ficar bem à primeira vez ou pode ficar bem à quinta vez, porque nós fazemos movimentos involuntários, se todos fizermos este exercício, centenas de vezes a cada 5 minutos e não percebemos. Portanto, esses movimentos involuntários que nós fazemos são movimentos que quem não tem essa capacidade a nível muscular de o fazer vai pedir a outra pessoa para o fazer. Portanto, mais do que isso creio que está completamente aceito por todos, não é? Já percebemos que é preciso apoio para levantar, para vestir, para comer, para a higiene pessoal, já percebemos isso tudo, mas temos de ir um bocadinho mais além, porque temos de perceber que há movimentos constantes que nós não conseguimos fazer, e eu aqui também me posso englobar, apesar de não ter a Duchenne, até porque já vimos que afeta maioritariamente o sexo masculino, mas tenho também uma doença neuromuscular, há movimentos que nós não conseguimos fazer de todo. Portanto, é aquele exemplo de sacudir a mosca que está no rosto e não conseguirmos. Claro. Eu ainda consigo, mas há muitas pessoas que não conseguem. E neste caso da distrofia muscular de Duchenne, temos de assumir, e maioritariamente nas doenças neuromusculares, temos de assumir que o apoio 24 horas é imprescindível. Isso leva-me a perguntar que tipo de apoios então é que existem, não é? Porque se calhar esta família, que o José Pedro teve o apoio durante muitos anos dos pais, que agora conseguem estar um bocadinho mais livres para também fazer outras coisas, claro, e puderam ter uma assistente pessoal, mas nem todas as famílias podem. Esta associação também dá aqui uma ajuda. Nós temos o Centro de Apoio à Vida Independente, que resultou do movimento de apoio à vida independente que está legislado pelo nosso governo. Esperemos que seja um movimento que perdure no tempo, claro, e que não fique apenas pelo projeto piloto. Sabemos que no país existem vários centros de apoio à vida independente. Portanto, abrange neste momento, creio que 800 a 900 pessoas com deficiência no nosso país, mas não é suficiente. Mas também estamos melhor do que estávamos claro. Há 3 ou 4 anos, não é? Porque na altura não existia nada. Nós, enquanto associação, já disponibilizávamos, e devo dizer que o Zé o Zé Pedro também foi um grande impulsionador desse projeto. Nós tivemos um projeto de assistência pessoal, formámos os nossos assistentes, portanto tínhamos um número de horas que conseguíamos proporcionar às pessoas
e o nosso principal objetivo era, efetivamente, dar alguma autonomia à pessoa com a doença, mas também aproveitar esses momentos para o descanso do cuidador, porque é importante não descurarmos esta questão do cuidador, porque não há um único dia em que eles possam descansar. Exatamente. Portanto, apesar de poder haver a possibilidade de se revezarem entre si, nós temos casos de famílias em que tem mais do que uma pessoa com uma doença neuromuscular, nomeadamente com a distrofia muscular do Duchenne. E também não nos podemos esquecer que há famílias monoparentais nestes casos, portanto, aqui a carga do cuidador é algo que nós nos preocupamos bastante e que fazemos tudo para que seja aliviada o máximo. E temos que falar sempre que conseguirmos da importância do cuidador, realmente, a importância do cuidador. Quanto a tratamento, quando, portanto, os pais, neste caso, numa primeira fase, reconhecem este diagnóstico, que tipo de tratamentos é que são adequados para as crianças? Neste caso, apesar de não há cura para a distrofia muscular do Duchenne, apesar de se manter no topo da investigação mundial, mas ainda não conseguimos chegar lá, mas eu acredito que vamos chegar. O mais indicado à partida, assim que é diagnosticado, é importante que a criança comece logo a ser acompanhada em fisioterapia, hidroterapia, para manter as atividades que ainda consegue fazer algumas brincadeiras até com os pais a nível de sopro, para manter, por exemplo, a função respiratória, e não deixar de o fazer. Existem alguns medicamentos que são também formulados à base de corticoides que permitem, ou melhor, não permitem a inflamação tão acelerada do músculo, vão retardando essa degradação do músculo. Portanto, é aquilo que nós podemos fazer neste momento, fazer o acompanhamento da reabilitação, mas uma reabilitação como em todas as doenças neuromusculares, de manutenção. Manter aquilo que nós temos e não deixar que a doença, ou melhor, ir travando essa evolução da doença. E muita desta medicação não é comparticipada? Não, porque nós temos, por exemplo, quando falamos de medicação, é muito generalizada. Nós podemos falar, por exemplo, de suplementos alimentares, porque há uma fase em que o nosso corpo também deixa de conseguir mastigar bem, toda a construção todo o processo de deglutição acaba por ser também afetada, portanto, a base da nutrição é algo importante aqui, porque nós não podemos ter pessoas que estejam sem ser alimentadas e suplementos alimentares é algo que tem de ser efetivamente também pensado de forma mais como muito importante nestas doenças. Em relação aos centros de referência para as doenças neuromusculares, portanto, parece que tardam em aparecer no nosso país. Qual seria a importância? Seria termos em Portugal algo que tivesse pleno conhecimento do que são as doenças neuromusculares, seja a distrofia muscular do Duchenne, a atrofia muscular espinhal, as miopatias, todas elas. Saber que há em Portugal uma equipa multidisciplinar devidamente treinada, que acompanha a evolução de ensaios clínicos que vão acontecendo a nível mundial, que recruta doentes para esses ensaios clínicos, e saber que os pais, que os familiares têm logo um centro onde se podem dirigir e que sabem que vão ser acompanhados devidamente. Não estamos a dizer com isto que em Portugal não há centros hospitalares que o façam. Há centros hospitalares que o fazem muito bem, que têm, sobretudo em idade pediátrica, que têm equipas multidisciplinares montadas, muito bem montadas, mas os centros de referência seriam importantes quer na idade pediátrica, quer na idade adulta, porque nós sabemos que há determinadas fases da doença, sobretudo a idade adulta, em que o acompanhamento não é tão regular. Isso pode comprometer? E isso pode comprometer
ou porque a doença está estabilizada, nunca estando estabilizada, não é? Sim. Porque sendo progressiva acaba sempre por nos pregar algumas partidas, mas pronto, nós sabemos que quanto mais cedo nós formos intervir na idade pediátrica, melhor, não é? Portanto, acredito que também haja um foco muito grande nessas idades. Mas o Centro de Referência traria-nos todos esses benefícios de termos especialistas devidamente treinados, informação, partilha de informação e, sobretudo, aquele centro, aquele ponto em que os pais sabem, é ali que eu posso ir. Muito bem. E essa mensagem também é muito importante. Ana Isabel Gonçalves, vamos fazer um curtíssimo intervalo? Vamos. Nós aqui no consultório continuamos a assinalar este dia, portanto hoje, terça-feira, o dia 7 de setembro, que foi instituído como o Dia Mundial para a Consciencialização da Distrofia Muscular de Duchenne, uma doença que afeta então cerca de 1.200 pessoas em Portugal, e vamos continuar a assinalar este dia, conhecer também um bocadinho a doença. Se quiser entrar em contacto connosco, entrar em direto, participar, fazer a sua questão ou partilhar o seu testemunho, pode fazê-lo após o intervalo. Aliás, pode ligar já para inscrever-se. 225083297 é o número de telefone que está disponível, 225083297. Se preferir, pode também enviar a sua questão para o endereço de e-mail consultorio@portucanal.pt. Junte-se a esta conversa e participe então em direto no consultório após um curtíssimo intervalo. São apenas 5 minutos. Até já. Está no ar a segunda parte do consultório, seja de novo bem-vindo. A Associação Portuguesa de Neuromusculares está a promover uma ação nacional de consciencialização para a distrofia muscular de Duchenne, uma doença neuromuscular rara que afeta principalmente as crianças do sexo masculino. A iniciativa Juntos Podemos Mudar a Vida das Nossas Crianças tem como objetivo alertar para a importância do diagnóstico precoce e também acompanhamento multidisciplinar para uma melhoria da gestão da doença. Um dia que também estamos aqui a assinalar no consultório, e agora é a sua vez de ligar e participar em direto se tem alguma dúvida relacionada com este assunto ou também com esta associação que estamos aqui a conhecer. Já não é a primeira vez que falamos sobre ela neste programa. O número para o qual pode ligar e deve para inscrever-se e participar em direto é o 225083297, 225083297. Se for mais fácil para si, pode também fazer a sua questão ou também partilhar o seu testemunho, se tem esta doença, se é familiar de alguém, se é um cuidador, ligue e conte-nos a sua história. Pode fazê-lo por via de telefone ou também por via e-mail, consultorio@portucanal.pt. São estes os endereços para o qual deve ligar e escrever o seu e-mail para participar em direto. Contamos, ora, com a presença da Ana Isabel Gonçalves, vice-presidente da APN, Associação Portuguesa de Neuromusculares. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença e queria saber um bocadinho mais sobre esta iniciativa. Portanto, há muito trabalho para fazer, já conseguimos perceber isso neste programa, mas juntos podemos mudar a vida das nossas crianças, alertar, consciencializar para a importância desta doença, mas o que é preciso fazer mais? Qual é o principal objetivo? É estar atento. Claro que quando nós dizemos juntos, somos todos, não é? Todos, passando pelas famílias, passando pelos médicos assistentes, passando pela associação também, passando por nós todos que estamos a ouvir esta conversa e que eventualmente teremos um aluno que pode mostrar algumas dificuldades e não saberemos muito bem o que é, mas se calhar já ouvimos falar e vamos à procura de mais informação, de todos os agentes sociais, profissionais que estão à nossa volta. Portanto, é importante estar alerta para determinados sinais, para que efetivamente, e insistindo um bocadinho mais nesta questão do diagnóstico precoce, quanto mais cedo forem diagnosticadas as crianças, mais possibilidades nós teremos de lhes permitir uma maior qualidade de vida. E para isso é necessário que nós estejamos todos, eu não vou dizer todos muito informados, mas pelo menos informados, não é? Compete a alguns estar mais informados do que a outros, mas termos algumas ideias de que estas doenças existem, de que às vezes a criança não é preguiçosa, a criança tem efetivamente algum cansaço que vai demonstrando de forma mais regular,
e que nós tivemos, posso partilhar isto, nós vamos a algumas escolas quando somos solicitados e também apresentamos esse serviço de sensibilização e informação nas escolas, e nós temos algumas questões que nos são colocadas, que é, sobretudo aqui nesta questão da distrofia muscular do Duchenne, mas será que ele não faz porque não consegue ou porque está cansado? E nós temos de efetivamente reforçar a questão de que aquela criança está cansada e não consegue fazer no tempo igual que a outra criança que não tem uma doença conseguirá. Portanto, é preciso respeitar o tempo destas crianças também. E isso é muito importante. E até pode confundir alguns educadores, neste caso, ou até os próprios pais, não é? Precisamente por haver esse julgamento de que a criança é preguiçosa e estar ali a insistir com ela e, de facto, depois chegar a um diagnóstico. Sim, eu acho que nós estamos numa fase em que a educação das nossas crianças passa por... temos pais cada vez mais abertos, menos julgadores, e isso é muito importante também, não é? Esta nova geração tem uma forma de ver a criança diferente. Portanto, é importante, acreditamos que é importante estar atento a estes sinais. As crianças não são manipuladoras, as crianças não são preguiçosas, não fingem, elas quando têm dificuldades efetivamente demonstram-nas. Há aqui uma questão também que ficou muito importante. Nós, enquanto sociedade, temos que estar atentos, enquanto pais também. Não precisamos saber tudo da doença, mas sabemos que ela existe, fica ali na gaveta, poderá ser ou não importante, esperemos todos que não. Mas há também aqui o papel dos professores, educadores de infância e infantários também, uma vez que pode aparecer ali de uns 3, 4, 5 anos. Sobretudo nessa fase, sim. Por isso é que é importante falar sobre isto, sim, não é? E é porque parece-me que é uma doença que, de facto, ainda há pouca informação. Sim, por norma as doenças raras são pouco divulgadas, não é? Ou não se conhece tanto. Eu arriscaria a dizer que muita gente que vê o Zé Pedro na rua acha que o Zé Pedro tem uma lesão medular. Nada contra, mas nós assumimos que alguém que está numa cadeira de rodas teve um acidente ou teve outra situação do género. E a questão é que nós temos o grupo das doenças neuromusculares é o maior grupo das doenças raras, portanto, nós estamos aqui sempre, parece que estamos aqui, ainda não fez um mês que estivemos aqui juntas, não é? Portanto, estamos sempre aqui a sensibilizar, porque é importante perceber que as doenças raras existem, que as doenças neuromusculares têm uma prevalência, uma maior prevalência dentro das doenças raras e que, efetivamente, o nosso corpo vai degradando, não porque tivemos um acidente, mas porque a doença é genética e porque essas questões não são controláveis, como é óbvio, não é? E o facto de estarmos numa cadeira de rodas pode haver muitos motivos. E importa que as pessoas, os educadores é importante estarem muito atentos e serem flexíveis. Eu sei que há determinados programas que têm de ser cumpridos, mas há sempre uma possibilidade de adaptar, de fazer a adaptação, porque estas famílias já vivem de adaptações constantes e, portanto, nós, enquanto responsáveis sociais, educadores, empregadores, nós temos de ter essa humildade também de perceber que aquela pessoa é extremamente válida, mas tem o seu tempo e isso é muito importante respeitar. E temos que ser sensíveis também a esta questão, não é? Muito bem. Ana Isabel, temos aqui algumas questões que estão a chegar via e-mail. Temos aqui uma telespectadora que diz o seguinte: muito boa tarde a todos que contribuem para a qualidade deste programa. Muito obrigada. Gostava de saber se é possível que a doença se manifeste apenas em idade adulta. Muito obrigado, Fernanda Alves. A partir da distrofia muscular do Duchenne manifesta-se apenas, ou melhor, apenas é uma forma de expressão, manifesta-se na idade pediátrica, conforme nós referimos, a partir dos 4, 5 anos, quando há aquela dificuldade em correr, em saltar. Em idade adulta poderá haver outras doenças neuromusculares que se manifestam em idade adulta. Existem cerca de 1.200 casos em Portugal. De distrofia muscular do Duchenne, sim. Portanto, são 1.200 famílias também... Afetadas, não é? Sim.
A partir de sim, porque haverá ali um ou outro caso em que há famílias, haverá mais casos em que as famílias têm mais do que um filho com a doença. Eu lembro-me também de ver uma reportagem de uma mãe precisamente que tinha 3 filhos com esta doença. Sim. Imaginamos todos nós, pomos-nos no lugar desta mãe, não é? Não sei se conseguimos imaginar, Alexandre. Não conseguimos. Não. Como é que ela vive o seu dia-a-dia com 3 filhos que dependem 24 horas? Se estiver sozinha, com 3 filhos que dependem 24 horas dela, essa mãe precisa de muita ajuda. Tem que ter ajuda, não é? Até porque depois o que é que acontece? Precisamente um casal, vamos falar numa família, pronto, em que há o pai e a mãe, normalmente o pai continua a trabalhar porque é preciso dinheiro para pagar as contas. Há situações inversas, atenção. E ao contrário, claro que sim. Há um, pronto, que continua a trabalhar pais, e há outro que tem que se despedir para ficar a tomar conta. E aí temos consequências óbvias. Nós temos aqui várias situações. Uma em que é preciso investir naquela família, na qualidade de vida daquela pessoa, em produtos de apoio, em adaptações da casa, e depois também temos a outra parte que é extremamente impactante, que é a redução do rendimento familiar daquela família, porque um cuidador deixa de trabalhar para poder acompanhar o filho, pelo menos naquela fase inicial. Claro. E estamos a falar dos últimos 30 anos, sempre foi assim, não é? Portanto, e isso tem um impacto na qualidade de vida também da própria família que nós não conseguimos imaginar, só vivendo, experienciando ou estando mais próximo destas realidades. Já falamos também sobre isto, sobre a importância de também ajudar o cuidador. Ter uma avó, um avô, um tio que diz, por exemplo, a essa mãe ou esse pai para ir tomar um cafezinho, ter às o seu vezes tempo. É tão simples quanto isso, é ter aquele período em que o cuidador pode ir retomar algumas ligações de amizade, ir tomar um café, a mãe poder ir a cuidar de si ao cabeleireiro, o pai ir ao barbeiro, portanto, o que for. Basta às vezes 1 hora para que se possa desligar, confiando, claro, porque as questões da confiança também podem ser questões que são colocadas. Depois há dificuldades no corte do cordão umbilical, mas são questões que se percebem perfeitamente, mas às vezes basta 1 hora para que aquela pessoa possa carregar as suas energias e depois possa estar novamente bem para cuidar. E se há famílias que são muito unidas e que de facto se ajudam, há outras que não. Até amizades que se perdem e pessoas que se afastam, porque aquela pessoa depois tem aquela carga também física e emocional. Ou porque não posso ir à sua casa porque a sua casa não é adaptada, ou porque depois também já não vão à minha casa porque já é muita gente, ou porque a cadeira já ocupa muito espaço, portanto, mas eu também tenho aqui nós temos aqui uma posição de incentivo, que é nós que temos as questões e que estamos mais ou menos resolvidas com elas, porque nós temos dias bons, temos dias maus, claro. Também temos de ir à procura das pessoas. Não podemos deixar que as pessoas, se acharmos que as pessoas valem efetivamente a pena, não podemos deixar que esse corte exista. Temos de tentar mantê-lo sempre. Porque se estivermos todos, enquanto sociedade, à espera que venham uns ter com os outros, nunca ninguém vai ter com ninguém. Sim. Portanto, não devemos descurar também esse nosso papel social. Claro, é importante. Claro, desde que estejamos preparados para isso e confiantes e disponíveis para isso, eu acho que acreditamos que é muito importante que isso exista. Muito bem. Quer juntar-se a nós? Esta conversa, de facto, está maravilhosa. Quer juntar-se a nós o Vasco Rodrigues, que liga de Valongo e tem 64 anos, e vamos ouvir qual é a questão do Vasco. Boa tarde, bem-vindo ao consultório. Estou sim, muito boa tarde. Antes de mais, muito obrigado por esta oportunidade. Eu tenho 2 questões para a sua doutora, porque tenho um amigo que tem uma criança com 5 anos em que lhe foi diagnosticado atrofia muscular espinhal. A minha primeira pergunta era se são doenças similares e a segunda seria, poderia haver algum engano no diagnóstico se forem doenças similares? E muito obrigado.
Muito bem. Vasco, muito obrigada pelas suas questões. Penso que a Ana Isabel consegue. Esta pergunta é muito interessante. Aliás, nós falamos da atrofia muscular espinhal em agosto. Há bem pouco tempo. Há bem pouco tempo, sim. Há semelhanças nos sintomas, sim. Aquilo que depois as doenças evoluem de forma diferente, mas vamos dizer que vão acabar sempre a funilar sempre na degradação dos músculos. Não creio que tenha havido erro no diagnóstico, porque quando elas efetivamente são diagnosticadas, elas apresentam sintomas muito específicos. A atrofia muscular espinhal em idades mais um bocadinho antes da distrofia muscular de Duchenne, dependendo do tipo também. Aqui o nosso ouvinte não foi específico no tipo, mas também não é necessário, dependendo do tipo. Mas eu desafiava, não me recordo do nome, era o Sr. Vasco, a entrar em contato com a nossa associação para nós podermos conversar até com o pai do amigo, com o amigo dele, com o pai da criança, mas não acredito que tenha havido erro no diagnóstico. Sr. Vasco, quer fazer mais alguma questão? Já não está em ligação, para mas... confirmar, para dar uma última informação, atrofia muscular espinhal tipo 3. Tipo 3. Ok. Então não haverá, creio. Eu não sou médica, Sr. Vasco, mas não haverá aqui um erro de diagnóstico. Pronto, muitíssimo obrigado. Obrigada, Sr. Vasco. E leva esta informação, de facto, de poder entrar em contacto com esta associação que vamos falar já a seguir e certamente vai poder ajudar esta família. Obrigada pela sua chamada. Obrigada. Ora, esta associação, APN, Associação Portuguesa de Neuromusculares, portanto, uma família após o diagnóstico fica completamente perdida, perfeitamente normal, e se calhar aqui tem uma ajuda muito importante e acima de tudo, um apoio emocional. Sim, também é muito importante. Devo dizer que a associação teve o seu início porque uma família sentiu que não havia esse apoio. Estamos a falar há quase 30 anos. Sim. Portanto, uma família com 2 pessoas com atrofia muscular espinhal sentiu que não havia esse apoio e então foram os principais impulsionadores da associação. E a associação foi crescendo até nós, neste momento, termos um centro, na nossa sede no Porto, temos um centro de atendimento em São Pai de Oleiros, em Santa Maria da Feira, e temos outro em Lisboa. Fazemos visitas domiciliárias por todo o nosso país, temos associados inclusive a das ilhas, e aquilo que nós fazemos sempre é conhecer as necessidades particulares daquela pessoa com doença, daquele agregado familiar, encontrar soluções que às vezes são muito simples, mas que como aquela família ainda não partilhou com ninguém, não conseguiu encontrar essa solução. E vamos acompanhando à medida que as necessidades vão surgindo. Claro que se nós conhecermos uma família cuja criança acaba de ser diagnosticada, neste caso com distrofia muscular de Duchenne, nós vamos suportar os pais, porque são os pais que são essenciais para que é essencial que eles estejam bem, para que a criança esteja bem. Portanto, mas à medida que a criança vai crescendo, nós sabemos que aquela criança vai ter dificuldades motoras mais acentuadas, que vai precisar de uma cadeira de rodas, e nós temos uma equipa que vai apoiar no processo de pedido para uma cadeira de rodas, por exemplo. Às vezes é uma questão burocrática que uma pessoa não tem ali tanto tempo para fazer, não é? Em termos burocráticos nós tentamos simplificar e tirar essa carga às pessoas. São financiados pela Segurança Social, dependendo depois, em fase mais adulta, também pode ser financiado pelo IFP. Portanto, os hospitais também têm aqui alguma responsabilidade nesta atribuição das ajudas, dos produtos de apoio. Mas depois sabemos que cada entrada em cada ciclo, por exemplo, escolar,
traz uma nova transformação, uma nova adaptação, ou porque os professores deixam de ser os mesmos, os colegas deixam de ser os mesmos, portanto vamos intervir também nessa inclusão, nessa área. E fazemos o acompanhamento à medida que nos é solicitado, dentro da estrutura que nós temos, claramente, mas fazemos sempre questão de que cada associado novo que chega junto à associação, de fazer uma visita domiciliária com a nossa equipa, o terapeuta ocupacional, a assistente social, para conhecerem logo aquelas necessidades, porque é muito diferente aquilo que a experiência diz-nos isso, é muito diferente aquilo que nos transmitem, seja até por amigos, como é o caso desta última chamada, do que aquilo que depois nós conseguimos ver. E depois o olhar clínico dos profissionais é sempre diferente, não é? Deixe-me ler aqui um e-mail de um telespectador que faz uma questão que se calhar muitos dos outros telespectadores estão a fazer. Olá a todos e um obrigado pelo vosso trabalho. Eu estou a assistir ao programa e fiquei curioso em saber como e onde obter informação e formação para ajudar estas pessoas nesta condição, isto é, ser assistente pessoal. Rui Teixeira. Muito obrigada pela sua questão. O Rui, eu desafio o Rui então a enviar um e-mail para os nossos contactos e posso já dizê-lo, é cavi@apn.pt, a demonstrar essa vontade. Não sei quando é que, não posso dar essa informação porque não está planeado ainda, quando é que voltaremos a fazer formação, mas ficará com certeza na nossa base de dados para ser contactado nessa altura, ainda que também possa vir a colaborar connosco como voluntário, se assim, o entender. Mas há falta de cuidadores deste género? Formatos, não há, porque há questões geográficas que se colocam. Portanto, nós podemos formar uma turma de 30, mais 30, mais 30 e no total teremos 90 pessoas formadas com a formação que é exigida para que este projeto exista. Mas depois nós temos de conciliar as questões geográficas, os horários, e às vezes não conseguimos conciliar tudo como gostaríamos. Mas todos os nossos beneficiários, neste momento, têm aqueles que estão a beneficiar da assistência pessoal no nosso CAVI, estão com assistentes pessoais garantidos. Portanto, quando nós não conseguimos chegar fisicamente, territorialmente aos nossos associados, temos feito acordos com os CAVIs da zona, claro, para que possamos, para que a pessoa seja apoiada por alguém que seja próximo da sua área de residência. Imagino que um dos melhores conselhos também que pode deixar é, de facto, uma família que encara agora, pela primeira vez, este diagnóstico, procurar a associação, que de facto vai ter aqui uma ajuda fundamental. Sim, eu sei que nós passamos por diversas fases. A negação, o luto, a adaptação, e todos temos o nosso tempo, mas é importante, e eu falo por mim, eu quando tive um primeiro contacto com a associação também não queria estar ali. Eu acho que nós, enquanto doentes, basta-nos a nós para lidarmos com a nossa realidade. Mas depois percebemos que as coisas podem ser partilhadas e são aliviadas dessa forma. E para os cuidadores, eu creio que é muito importante essa partilha, conversar como é que resolveu aquela questão, como é que adaptou o seu carro, como é que vai à escola, como é que fez para que a criança tivesse alguém com ele a acompanhá-lo na escola. Portanto, também são obrigações do Ministério da Educação. Portanto, nós temos aqui, esta partilha é muito importante, até para dar alguma energia, porque há dias de extremo cansaço físico e psicológico, sobretudo. E depois estes pais também são enfermeiros em casa, não é? E têm que, ainda às vezes no hospital, aprender a fazer algumas coisas e depois em casa pôr em prática. E no hospital, estando com o enfermeiro, pode ser mais fácil, porque há ali um apoio, não é? Sim. Mas em casa
Em casa é assim. Nós temos de admitir aqui há algo. Por exemplo, cada doente que tem um sistema de ventilação que necessita dele para viver, é acompanhado pelos técnicos, é sempre acompanhado pelos técnicos. Mas claro que os pais viram um bocadinho enfermeiros, porque até nos próprios banhos há pessoas que podem conseguir ainda tomar um banho numa cadeira de banho ainda sentados, mas há outras que já não fazem, portanto já tomam banho no leito, portanto isto já requer aqui alguns cuidados, a higienização, tudo, os pais transformam-se em várias coisas para além de pais. Bem, acho que conseguimos falar aqui de vários pormenores desta doença, o lado bom, o lado menos bom, o lado mau também, mas de facto deixar aqui esta sensibilização e consciencialização de todos. Sim. Acima de tudo alertar também a sociedade, que é muito importante. Ana Isabel Gonçalves, mais uma vez, foi um gosto tê-la cá. Igualmente. E voltamos a encontrar. Agora está a ser de mês a mês, portanto vamos manter este ritmo. Vez, exatamente. Está bem? Muito obrigada. Foi um gosto tê-la cá. Igualmente. Muito obrigada. Seguimos em frente neste programa. Na última hora vamos falar sobre fraturas dentárias. Vamos ter aqui em estúdio o Dr. Miguel Almeida, médico dentista, para nos explicar que tipo de lesões são mais comuns, mas também os tratamentos que existem. E também vai poder ligar e fazer as suas questões relacionadas com medicina dentária. O número de telefone disponível é o mesmo, já sabe, pode tomar nota, 22-508-3297, ou se preferir mandar um e-mail para consultorio@portocanal.pt. Vamos fazer uma breve pausa. Até já.